Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Gostaria de pedir aos irmãos, se estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso vai ajudar a gente a compartilhar a mensagem dentro do YouTube. Os irmãos que estiverem pelo aplicativo, após o vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o like também que vai nos ajudar. Perguntas, sugestões, você pode deixar tanto no comentário do YouTube, como no ícone de interrogação abaixo do vídeo no aplicativo. E se você não conhece o aplicativo ainda, na descrição aqui do vídeo do YouTube tem um link lá para você baixar o aplicativo. Dentro do aplicativo você vai ter a Bíblia, Inário, lição, meditação e muitas outras coisas que vai com certeza te ajudar, assim como tem me ajudado e tantos outros irmãos no estudo da Palavra de Deus e na comunhão. Bom, hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Hélio Zacarias. E ele perguntou sobre a unidade no corpo de Cristo. E eu gostaria de agradecer ao irmão pela pergunta, primeiramente, porque nunca ninguém me fez uma pergunta parecida e isso me levou a estudar um pouco mais o tema. Conhecia um pouquinho e aí com o estudo que eu fiz para estar gravando, aprendi um pouco mais. Então gostaria de abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o verso 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Primeira coisa para a gente entender aqui, anátema na maioria das vezes que é usado, é maldição. Então, ninguém que é usado pelo Espírito pode dizer que Cristo é maldição e ninguém pode dizer que o Senhor Jesus é Deus, senão pelo Espírito Santo. Aqui nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando sobre dons espirituais e sobre a unidade no corpo de Cristo. E aqui um primeiro ponto que a gente já percebe é que nenhum dom pode ser usado a serviço de Deus se não for através do Espírito. Então, o primeiro ponto importante, se eu tenho um dom, se você tem um dom, nós queremos usar, nós só conseguimos usar esse dom em prol de Deus, em prol daquilo que Deus realmente criou aquele dom para que façamos aquilo, se nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós para atuarmos daquela forma. Verso 4 ao verso 6. Eu virei a página, mas o verso 4 e o verso 6 está na página anterior. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quando a gente está falando de dons espirituais, de unidade em Cristo, nós estamos falando de Deus trabalhando em nós, usando os nossos dons. Tudo aquilo que nós temos e que façamos, se não for orientado por Deus, não vai ser um dom produtivo. E eu acho importante aqui, quando a gente falar de dons, a gente lembrar que, e quando a gente está lendo aqui, a gente tem diversos dons que eles são usados de diversas maneiras. Vamos ler o verso 12, para a gente ter um pouquinho mais de contexto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então aqui a gente já começa a juntar os laços. Há muitos dons com diversas finalidades diferentes, mas todos esses dons diferentes precisam ser usados juntos para o bom andamento do corpo de Cristo. Aqui no capítulo 12, se a gente for seguir a leitura toda, a gente vai ter aquelas comparações com o corpo humano. O corpo humano tem o olho, que serve para enxergar. Tem as mãos para pegar, para tocar. Tem a boca para se alimentar. E cada um tem uma sua função. E todos eles trabalham de forma unidas para que o corpo funcione. Se um deles parar, tem uma deficiência no corpo.
E não tem, e aí a gente vai ver que não tem um membro mais importante ou menos importante, não tem um dom mais importante ou menos importante. Todos são importantes para garantir o completo funcionamento do corpo de Cristo. E é assim com nós também. E para isso nós temos que trabalhar em unidade. Vamos lá, verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, olhando aqui para a questão dos dons, questão de talentos e questão de uso, se a gente vamos não falar em corpo, agora vamos falar de igreja, que fica mais fácil. A igreja, normalmente, as pessoas têm os olhos mais voltados para quem vai cantar ou para quem vai pregar. E tendem a olhar como os dons e talentos mais importantes usados em um culto dentro da igreja. Mas se não tiver uma pessoa para ficar no som, se não tiver uma pessoa para recepcionar bem, se não tiver uma pessoa para dar um conforto quando a pessoa está ali meio perdida, para dar uma orientação. Então, se não tem todos esses dons, o sermão e a música nem funciona. Então, tudo é importante. Todos os pontos são importantes para um bom andamento do corpo, para um bom andamento da unidade. E hoje em dia, uma coisa que é muito ruim, que nós possamos ver dentro das igrejas, são brigas por cargos, brigas por algumas, vamos dizer assim, futilidades, porque não deveria haver briga, porque o trabalho em unidade é aquilo que leva ao sucesso da mensagem. Não tem que um querer ser melhor que o outro, um querer trabalhar mais que o outro, um querer mostrar mais que o outro, um querer aparecer mais que o outro. Porque aqui a gente vê, no verso 22, que os mais fracos também são necessários, todos são importantes. E quando eu estava estudando isso daqui, eu lembrei muito do aplicativo. Eu desenvolvi o aplicativo, mas eu só desenvolvi. A maioria das pessoas que chegaram através do aplicativo foi porque alguém que conheceu o aplicativo compartilhou e levou para outra pessoa. Se não fosse essa pessoa que compartilhou, a função do aplicativo não era nada, não servia de nada, não funcionaria, não teria o porquê. A gente vê no aplicativo que tem muitas coisas lá, algumas vieram daquelas experiências que eu já tive na minha vida. Eu já vi uma Bíblia que tinha duas versões, uma lado a lado. Então eu peguei essa ideia para colocar no aplicativo. Eu já vi uma Bíblia que tinha o Inari, então eu peguei essa ideia para colocar no aplicativo. E algumas coisas que eu usava no meu dia a dia eu achei interessante, a lição, a meditação. Mas muitos irmãos deram a sugestão de estudos bíblicos, deram a sugestão do dicionário, deram a sugestão de temas. Então, apesar de eu ter desenvolvido, a ideia não foi minha e eu não fiz tudo sozinho. Há várias engrenagenzinhas pequenas, várias pessoas trabalhando ali por detrás, orando. Quantas orações eu não tenho recebido, quantos pedidos de agradecimento pelo aplicativo eu não tenho recebido. Então, vamos dizer assim, que se o aplicativo fosse um corpo, nós temos muitos membros trabalhando em volta dele para que funcione. Então, da mesma forma é a igreja, das mesmas formas eu e você, um lar dentro de casa. Como é que vai funcionar se alguém não cozinhar? Como é que alguém vai funcionar se alguém não limpar? Como é que vai funcionar se alguém não colocar limites para as crianças, o que não pode fazer, o que pode fazer? Tudo isso é importante. Então, quando a gente fala em unidade, nós temos que ter a consciência de que devemos trabalhar todos em conjuntos em prol de um mesmo objetivo. Que não tem um maior e um menor, não tem um que vai aparecer mais e que vai aparecer menos. Até tem, mas não é que quer dizer que quem vai aparecer mais é mais importante, quem aparece menos é menos importante. Porque o objetivo final é o mesmo. E quando o objetivo é alcançado, todos estão felizes, todos estão satisfeitos. Quando trabalhamos na igreja, pregando, cantando, recepcionando, dando um abraço, fazendo uma oração, o objetivo é o mesmo. Nos aproximarmos cada vez mais de Cristo, engrandecer o nome de Cristo e alcançarmos o nosso galardão final da vida eterna ao lado de Cristo. Então, isso é uma coisa que nós devemos ter sempre em mente, de olharmos para Cristo. O que Cristo faria em meu lugar? Porque a cabeça desse corpo é Cristo. Então ele está tentando fazer com que façamos as coisas corretas. Mas às vezes o nosso eu, o nosso orgulho, nosso pecado nos afasta de fazer aquilo que deveríamos fazer.
Então acho que esse é um ponto-chave quando a gente fala de unidade, que possamos realmente trabalhar todos como um só corpo, com Cristo coordenando cada um de nós, para que não deixemos que egos e vaidades atrapalhem no grande objetivo final, que é ir até Cristo e levar pessoas a Cristo. Então, meu irmão, que eu e você possamos estar olhando quais são os nossos dons, nos colocarmos à disposição do Espírito para que Ele trabalhe e use esses dons, para que possamos fazer a nossa parte dentro do corpo, para que, como bons membros, façamos a nossa parte, não por nós, mas pelo Espírito trabalhando em nós, e que alcançamos o objetivo final, que é ir até Cristo e levar pessoas a Cristo. Bom, gostaria de convidar agora o irmão, puder fechar os olhos para orarmos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez abrimos a Tua Palavra para estudar. Senhor amado, te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, que possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e que façamos a nossa parte, o bom uso dos nossos talentos, Senhor. Que possamos, Senhor, trabalharmos em unidade com nossos irmãos e que com o objetivo final de levar pessoas a Cristo e nos achegarmos cada vez mais a Cristo, Pai querido. Pai amado, te pedimos que o Senhor esteja nos guiando, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.